Olá pessoal, como vai? Essa semana estamos aí numa porção especial, numa semana especial. Na verdade, a gente está vendo duas porções, né? Nitzavim e Vayeler. E Vayeler até tem um Zohar para ela, mas eu decidi fazer uma semana especial, como eu já tinha falado para vocês, e a gente vai falar um pouquinho do livro de Salmos, né? Claro que a gente vai começar aí com uma brevíssima introdução aos Salmos, como cabe aí num vídeo de semana especial. Eu não quero ser longo dessa vez, tá? Eu não quero fazer vídeos enormes. E claro que não vai dar pra gente falar de todos os Salmos, né? É Salmo para Dedéu, tem 150 Salmos, né? Então a gente vai ver aqui os principais, no sentido, eu fiz uma coletânea de alguns, tá? A gente vai ver alguns deles. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que os Salmos, a gente costuma entendê-los como um livro só, né? A gente chama de um livro da Bíblia, mas na verdade ele seria mais bem descrito como uma coleção, né? De vários textos, ou talvez em termos um pouco mais modernos, uma antologia, né? Então ele não tem uma uniformidade, a gente vai falar disso. Existem vários pesquisadores bíblicos, tá? É uma ideia debatida, mas existem vários pesquisadores bíblicos que vão falar que é uma compilação em 5 partes. Ou seja, dentro do livro de Salmos eu teria 5 sublivros, tá? E alguns inclusive falam que isso remeteria à própria estrutura da Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Como eu disse, tem alguns que discordam disso, né? Mas essa ideia pegou na academia. Por quê? Existe como se fosse uma prova, né, para isso. Depois das 4 primeiras partes, né, então você tem o primeiro livro, digamos, o segundo, o terceiro, o quarto, você tem como se fosse uma assinatura daqueles salmos, né? Então, geralmente ele termina com algo como Amém, ve Amém, né? Amém e Amém. Uma dessas partes termina com Aleluia, né? Louvem a Deus. E outra delas termina dizendo algo como aqui é o fim da oração de Davi, né? Então parece que eram realmente salmos espalhados, 150 salmos de diversas fontes, compilados, né? E dentro dessa compilação ficaram aí 4 grandes partes. Então, a primeira parte, né, seria, e aí você pode ir no último salmo que eu mencionar para ver essa assinatura que eu falei, o primeiro seria de 1 a 41, tá? E no Salmo 41 termina com Amém, ve Amém. Depois o segundo livro do Salmo seria de 42 a 72, o terceiro livro seria de 73 a 89, o quarto livro seria de 90 a 106 e o último de 107 a 150, tá? Agora, apesar de eu estar falando disso de livros e tal, lembrem, é uma compilação, é uma antologia. Então, você não consegue definir, por exemplo, um só tema em cada livro, né? Você não consegue falar assim, o primeiro livro, né, que são os Salmos de 1 a 41, tratam todos de, sei lá, louvor a Deus, ou tratam todos de guerra. Não, não dá para falar isso. Dentro de cada livro você tem essa variação. Então os conteúdos são mistos, tá? Os usos são mistos, ou seja, você tem salmos que hoje a gente imagina que eram para cantar no templo, você tinha salmos que talvez eram populares para você cantar no dia a dia, né? Então os usos eram mistos e a própria teologia é variada, né? Por exemplo, em alguns salmos você usa um nome de Deus, em outro salmo você usa outro nome de Deus, em um salmo você foca sei lá, no Deus misericordioso, no outro você foca no Deus de justiça, né? Então a teologia também é variada. Bom, feita essa brevíssima introdução, como eu falei, para o vídeo de hoje eu queria analisar com vocês 4 salmos, que são justamente o Salmo 1, 2 e o Salmo 149 e 150. O primeiro, o segundo, o penúltimo e o último. Por quê? Muitos pesquisadores, eu particularmente não vejo assim, tá? Mas eu vou seguir o que muitos pesquisadores falam. Eles dizem que esses 2 primeiros salmos e esses 2 últimos salmos são como se fosse uma moldura, né, para todo o livro dos salmos. Então, o 1 e o 2 eles serviriam como uma espécie de prólogo, né, dando aí uma carona geral, como se fosse uma introdução aos salmos, né, e os 149 e 150 são um epílogo, né. Bom, e em especial a gente vai ver que o 1 e o 2, essa moldura, né, de prólogo e epílogo, ela também estaria descrevendo um pouco da história de Israel. Por quê? O Salmo 1 e o 2, eles estão ligados à Torá, então eles estariam ligados, por exemplo, com a revelação na Torá, que você pode considerar como foi o nascimento do povo, né, o nascimento do povo de Israel, e o epílogo vai falar do templo de Jerusalém. Então é como se os salmos todo, entendeu? Ele estivesse fazendo uma linha do tempo, da Torá ao templo de Jerusalém. 2 primeiros salmos de prólogo da Torá, 2 finais de epílogo do templo de Jerusalém, tá? Bom,
Chega aí de análises mais estruturais, vamos para o texto. E uma nota, né? Quando vocês já viram eu fazer análise de texto, isso sempre vai acontecer, esperem problemas da tradução, né? Isso é normal. Às vezes porque o tradutor é ruim mesmo, às vezes porque o tradutor errou, né? Às vezes porque o texto é difícil, tudo bem? Então, em especial, o caso dos Salmos, eu e a Ir particularmente acho que é um dos livros mais difíceis de se traduzir da Bíblia, né? Porque, antes de mais nada, ele é poesia. Para quem já tentou traduzir poesia, ou para quem sabe um pouco o que é traduzir poesia, é muito difícil, né? E ainda, né, se não bastasse ser poesia, é um livro então que tem palavras arcaicas, palavras raras, tem sintaxes confusas, né? Sabe mais ou menos que nem no hino nacional, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? E o pessoal fala, quem que ouviram? As margens plácidas, né? As margens plácidas ouviram. Então ele tem essas inversões sintáticas, o sujeito vem no fim, o objeto vem no começo, né? Então se você não prestar atenção na hora de traduzir, de interpretar, você erra bastante. Bom, eu vou tentar fazer aqui uma interpretação livre. Vou tentar não, eu vou conseguir, porque a interpretação é livre. Mas você use a tradução que você tem, da Bíblia que você tem, e é legal, inclusive, se você quiser, comenta aqui, né? Teve alguma coisa que eu traduzi de um modo e a sua Bíblia traduziu diferente? E obviamente que sim, vai ter implicações muito diferentes. Implicações teológicas, implicação de significado, né? E por aí vai. Bom, vamos lá. Vamos começar então com o primeiro salmo, um salmo relativamente curto. Ele fala de 6 versículos. E, vou pedir desculpas, eu queria projetar o salmo, minha ideia era essa, né? Mas como eu tô fora de casa, como vocês estão vendo, eu não tô com todo o meu aparato aqui, né? Minha parafernália para isso. Então eu vou pedir que vocês leiam mesmo, tá? Eu não vou conseguir projetar o texto. Então o Salmo 1, né? 1 começa dizendo o seguinte: Ashrei Aish, Asher lo alach be'atzat reshaim, uveder hataim lo amad. Feliz é o homem que não andou no conselho dos perversos, né, ou no conselho dos maus, e não ficou no caminho dos pecadores. E o final, o Vemoshav Letzim Lo Yashav. E no assentamento dos Letzim, que a gente já vai falar, mas é algo como os zombadores, né, não sentou. Então, resumo de novo: feliz é o homem que não andou no conselho dos perversos, que no caminho dos pecadores não ficou, no sentido não ficou de pé, e no assentamento dos zombadores não se sentou. Bom, então a primeira coisa aqui a anotar, né, é essa palavrinha Ashrei. É uma palavrinha extremamente importante nos Salmos, vários Salmos começam com ela, e ela tem a ideia de, como eu falei, feliz é o homem que, né, abençoado é o homem que. Abençoado já é uma interpretação, né, feliz é o homem que. Agora, essa palavrinha, tem vários comentaristas notam pra gente que ela é plural. Ela tem aí uma forma plural. Um deles é o Radak, né? Um dos melhores comentaristas de Salmo tradicionais judaicos é o Radak. E ele diz o seguinte: a gente não deveria traduzir como feliz é o homem. Deveria traduzir como as felicidades de um homem são as coisas que vêm aí. Não andar no conselho dos perversos, não ficar no caminho dos pecadores e não se sentar no assentamento dos zombadores, né? Onde se reúnem os zombadores. É um jeito interessante de pensar. Ou seja, essas já seriam as alegrias da pessoa, né? De outro modo, você vai poder entender que não, as alegrias vêm daqui a pouco, no versículo 2, 3 e tal. Bom, o significado aí desse salmo é obviamente de que você tem que cuidar das influências. Quem está ao seu redor, onde você anda, o famoso diga-me com quem andas, né? Veja com quem você está andando. A ideia desse salmo, a ideia, vamos chamar filosófica, teológica, é que uma pessoa que anda com pecadores, uma pessoa que anda com perversos, uma pessoa que anda com zombadores, ela acaba se tornando um pouco daquilo, né? Tem um ditado que eu não sei exatamente de onde eu ouvi, mas eu ouvi e adorei, que é passarinho que dorme com morcego, acorda de ponta cabeça. É mais ou menos essa a ideia. Então o salmo já começa assim, né? Ó, cuidado com quem você anda, tá? E aqui tem uma coisa interessante que o Radak também nota, que existe uma certa progressão, né? Não sei se você reparou, ele fala o seguinte: feliz é o homem que não anda no caminho dos perversos, depois que não fica de pé no caminho dos pecadores e depois que não se senta no assentamento. Então o Radak diz que isso é realmente uma progressão. No começo, você começa a andar com pessoas erradas. Depois de um tempo, ou seja, andar é o seguinte, assim, tô passando, né, e vejo alguém fazendo uma coisa errada, eu passo por ali, ok, mas não tenho muita ligação. Num segundo momento, eu já não passo, eu não ando, eu já paro, eu já fico ali parado para, né,
prestar um pouco mais de atenção. E no terceiro nível eu já estou sentado junto com aquelas pessoas, né? Eu já estou congregando com aquelas pessoas. Tá? Bom, e aí o que acontece, né? Segundo o versículo, que im betorat Hashem hefzo, o betorato yehege yomam valayla. Em vez disso, né? Em vez dessas coisas, né? E aí ligando com a palavra cheia do começo, feliz é o homem que, em vez dessas coisas, se dedica à Torá de Deus, né? E aí tem algumas traduções que vão falar o ensinamento de Deus, eu acho já uma interpretação, mas tudo bem, porque a palavra Torá é de ensinamento. E que a Torá de Deus é o seu desejo, refzo, né? Cuidado, então a palavra hafetz aí é desejar. Eu vi algumas traduções que põem aí uma interpretação poética, fala assim, que a Torá de Deus é o seu deleite. Não tem nada de deleite. É o desejo, é o que a pessoa quer. Em vez de andar com esses, ficar de pé com aqueles e sentar com os outros, ela quer a Torá de Deus, né? E ela quer para quê? O vetorato yehege yomam valayla. E nessa Torá ele vai yehege. E esse verbinho yehege é um daqueles que eu falei, extremamente complicado de traduzir, dependendo, né, da habilidade do tradutor, né? Mas eu vi algumas traduções que falam assim, e a pessoa que recita a Torá dia e noite. É uma interpretação errada, né? Yehege pode ser recitar, em alguns contextos é isso, mas eu acho que se aqui a sua Bíblia, por exemplo, traduzir, feliz é a pessoa que recita a Torá dia e noite, não é essa a ideia, né? O Salmo não está pedindo que você fique memorizando versículos da Torá, ou dos Salmos mesmo, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer, né? Tem algumas denominações religiosas, em especial, que põem isso aí como um grande sinal de, sei lá, conexão espiritual, de erudição. Não é a visão do Salmo, né? Não é a ideia de que você tem que ficar repetindo o texto, né? Yehege é um verbo ligado na literatura judaico-cabalística ao coração, é uma atitude do coração. E a mentalidade hebraico-cabalística ela vai falar o quê? Que o coração ele consegue ver certas coisas, ele consegue vislumbrar certas coisas. Então Yehege é no sentido vislumbrar esse ensinamento no coração. Uma palavra que a gente poderia pôr aqui, claro que com uma bela de uma interpretação, seria algo como meditar na Torá, dia e noite, né? Ficar contemplando essa Torá. Eu gosto da palavra contemplar, né? Da ideia de que é olhar não com os olhos físicos, olhar com o coração, tá? Então, veja, por exemplo, por que eu digo que esse erreguer é ligado ao coração. Se você for no Salmo 19:15, inclusive, tem uma famosa frase lá, né? Que Deus possa verhigion libi, os pensares do meu coração, né? Que Deus olhe para os pensares do meu coração, tá? Bom, e aí o que acontece? Esta pessoa, né, que não faz tudo aquilo do versículo 1 e se conecta com o ensinamento de Deus, com a Torá de Deus e pensa nela dia e noite, e medita nela dia e noite, verhaya keetz, ela vai ser como uma árvore, né? Shatul al pilgei amaim, plantada, enraizada do lado de uma fonte de água, do lado de córregos. Asher prioiten beito, e que, portanto, porque ela está ali, ela vai dar frutos no momento correto, vealehu loibol, e as folhas dela também não vão, e aí é uma palavra complicada, ibol, cair, desfanecer, não vão apodrecer, né? Vehol asher yaseh yatzlir, e tudo que essa pessoa fizer, yatzlir, né? Yatzlir significa, bom, daqui a pouco eu volto nele, mas significa literalmente ter sucesso. Tá? Então vamos lá, vamos interpretar esse versículo que já é uma metáfora complexa, eu diria. Então, essa pessoa que faz o certo, vamos chamar assim, está sendo comparada a uma árvore. Essa é uma metáfora bastante comum na literatura hebraica, na literatura judaica. O ser humano como uma árvore, né? E aí, claro, você pode falar de árvores robustas, de árvores podres, de árvores boas, de árvores ruins, árvores que dão fruto, árvores que não dão fruto. Aqui é claramente essa a metáfora. Então ele diz, é uma árvore que dá fruto no momento, ou seja, é uma pessoa que tem alguma conexão, digamos, com a natureza, alguma regularidade nos seus atos. E quando o versículo diz que nem a folhagem dela cairá, a folhagem aqui representa um aspecto baixo da árvore, né, em comparação ao fruto. O fruto é digamos, o importante da árvore. A árvore existe pelo seu fruto. A folha, ela não é muito importante. Realmente a folha pode cair, né? Todo outono a folha cai. Mas o que o Salmo está dizendo? Essa pessoa não perde nem as suas folhas, percebe? Ela não perde nem o que ela tem de mais baixo, o que ela tem de mais inferior. Tá? E aí o versículo conclui, essa pessoa vencerá em tudo, como eu falei. Yatzliach tem muitas traduções que eu vi traduzindo como vencer, mas cuidado, porque vencer aqui me parece às vezes um verbo já carregado de sentido aí no sentido, o que é vencer? Né? É vencer na guerra? Não. Yatzliach é ter sucesso.
Tá? Eu sei que também é problemático, né? Porque em português moderno a gente acha que, sei lá, ter sucesso é aparecer na TV, é ter mídia. Não, obviamente que não é isso. É conseguir fazer as suas coisas. A pessoa que faz tudo isso que a gente falou até aqui, ela consegue realizar na vida. De novo, dar o fruto, tá? Essa é a metáfora. Bom, e aí, vamos já para o versículo 4, diz o seguinte: Lochen areshaim, não é assim os perversos. Tudo isso que a gente falou não acontece com os perversos. O perverso não é comparado a uma árvore no rio, o perverso não dá o fruto no momento, o perverso não tem as folhas preservadas, até as folhas dele caem, e o perverso não tem sucesso. Tá? Então, Lochen areshaim, kiim kamot asher tidefei na ruach. Mas, pelo contrário, o que acontece com o perverso? Eles são como um kamots. Kamots é como se fosse um caule, né? um broto de bambu. Né? Sempre que eu falo bambu, eu lembro da menina lá do Silvio Santos, né? Mas, enfim, é como o bambu, tá? Asher tidefei no ruach, que o vento sopra. Aliás, é muito interessante essa imagem, né? Não sei se vocês sabem, talvez muitos de vocês já ouviram ela por alguma coisa como o Zen, né? Budismo, a filosofia oriental fala, olha, você tem que ser como a árvore flexível, se você for muito rígido, o vento te derruba. Exatamente a mesma imagem que está aparecendo aqui no Salmo. Muito interessante, né? Essa ligação entre duas culturas. Então, o que ele está falando? O perverso, eu estou pegando o final do versículo, ele é como uma árvore empurrada pelo vento. Ele não tem força de vontade. Se o vento bate para cá, ele vai para cá. Se o vento bate para lá, vai para lá. Né? Então, o perverso aqui na visão do Salmo, pelo menos do Salmo 1, está sendo mostrado o quê? Como uma pessoa que não tem controle sobre sua vida. Não tem controle sobre suas direções, sobre suas escolhas. Ele vai... Aí eu vou citar o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não estou falando que o Zeca Pagodinho é perverso, tá? Mas a ideia do Salmo é isso. Uma pessoa que fala assim, deixa, né? Por onde o vento me levar eu vou, não é lá muito bacana, né? Desse ponto de vista. É a pessoa empurrada pelo vento. O vento, muitas vezes também na literatura rabínica, ele é tido como uma coisa mais para negativa, né? Como a chuva, às vezes, é tido como uma coisa negativa, dependendo da quantidade de chuva, né? É um elemento da natureza que assustava a mentalidade antiga. Às vezes assusta até hoje, né? Mas o vento é visto como uma coisa que pode vir e derrubar minha casa, né? Dependendo. Pode vir e acabar com minha plantação. Então, essa é a imagem aqui, tá? Eu acho, agora é uma especulação totalmente minha, eu não vi ninguém falando disso, tá? A palavra usada aí para esse bambu, né, para esse caule, kamots, ela me lembra a palavra para punho fechado, em hebraico, que é kamatz, né, que aliás é também o nome de uma vogal. Então eu acho que essa planta aí está representando também uma dureza, como eu falei, né? Alguém que é duro e o vento vai batendo, né? Ele vai para lá porque o vento bate, vai para lá porque o vento bate, mas uma hora ele pode até quebrar, tá? O Salmo não está falando isso sou eu interpretando, tá? Mas veja, que bonito, eu diria, a interpretação metafórica do que é um perverso nesse Salmo, né? Comparado com uma árvore dura que fica batendo no vento, o vento vai para lá, o vento vai para cá, né? E essa pessoa fica sem controle, né? Basicamente isso. Quinto e penúltimo versículo do Salmo 1, lembra que a gente vai para os outros, né? Alken lo yakumu reshaim bamishpat vechataim baedat tzadikim. E portanto, agora o Salmo vem com uma conclusão, né? Uma preposição de conclusão. Por isto que a gente falou, porque o justo tem um jeito de viver e o perverso tem um jeito de viver, não vai acontecer dos perversos yakimo se manterem, né? se poderem sobreviver quase na hora do julgamento. Eles não passam pelo julgamento. Esses caras não vão conseguir passar. Vehataim baidat sadikim. E os pecadores também não conseguem ficar na reunião dos sadikim, dos justos. Tá? Então é basicamente dizendo, ligando a ideia da árvore dura, que o vento derruba, como eu falei, por isso o rachá não sobrevive, por isso um perverso não sobrevive. Como ele é duro, como ele é resistente, ele não vai sobreviver. Não vai sobreviver em especial ao julgamento. Percebe de novo a ideia que eu falei? O vento como um julgamento, né? O vento divino representando um julgamento. Desculpe, o vento divino não. O vento da natureza representando um julgamento divino, né? E um perverso não resiste a esse vento. Já um justo, ele tem uma maleabilidade, talvez, tá? Bom, e aí os pecadores, né, os que estão ligados ao pecado, não conseguem ficar também junto aos justos, porque a energia é muito distinta, né? Existe uma dissimilaridade de forma entre eles. E aí o versículo final desse primeiro salmo, que seria, como eu falei, um prólogo, né, talvez junto com o Salmo 2, é o seguinte: Ki yodeia Hashem derech tzadikim. Porque Deus sabe
o caminho dos justos, tá? Ou conhece, a gente vai falar disso. Vederech reshaim toved. E o caminho dos perversos, ele... E aí toved é uma palavra complicada, tá? Algumas traduções que eu vi falam que assim, o caminho do perverso está condenado, danado, não tem o que fazer. Eu entendo mais toved como assim, tá... zoado, não, me fugiu a palavra mais técnica em português. O caminho do perverso está perdido. Tá? Bom, qual que é a ideia aqui? Quando a gente fala que Deus sabe o caminho do justo, existem duas ideias que você vai ver na literatura. E uma delas eu já vou dizer que eu não concordo muito. A primeira é que Deus sabe o caminho do justo no sentido de que ele tem presciência, como a gente imagina que Deus, né? Conhece tudo antes do que vai acontecer. Então o primeiro jeito de entender é, Deus sabe o que o justo vai fazer, Deus está de olho no que o justo vai fazer e sabe, e o caminho do perverso ele despreza. Tá? Eu acho, essa é a primeira interpretação, mas eu não acho que é a mais correta. Por quê? Porque eu não acho que na teologia dos Salmos isso ainda existia. Quando os Salmos foram compostos, ainda não existia muito forte a crença de que Deus consegue saber tudo. Isso é uma doutrina um pouco posterior no judaísmo, a onisciência divina. Tá? Então, eu e Yair discordo um pouco. Me parece que aqui, quando fala que Deus sabe o caminho do justo, é num sentido bem mais físico. Deus sabe porque o caminho do justo está diante de Deus. Então ele conhece, ele consegue ver, ele reconhece o caminho do justo. E aí o que eu falei, e o do perverso não. O do perverso é como se ele virasse o rosto. Deus não quer ver o caminho do perverso. Entendeu? Então eu entenderia esse sexto versículo como, se você fizer tudo para se conectar com o lado do bem, né, você vai ter os seus caminhos olhados por Deus. Deus vai estar interessado em olhar, reconhecer. Caso contrário, não. Tudo bem? Bom, eu falei ali no começo, antes de agora de pular para o Salmo 150, que vai ser talvez a primeira moldura, né? 1 com 150, 2 com 149, que isso aqui estaria ligado à Torá, obviamente, então como a gente falou. Veja que o Salmo começa falando que o que está diferenciando basicamente justos de perversos? A Torá, né? Como ele falou ali no versículo 2 ou 3, vamos lembrar... 2, né? Se você desejar a Torá de Deus e você meditar nela dia e noite, pronto, é isso que te assegura o caminho para ser um justo e não um perverso. Tudo bem? Bom, vamos lá para o Salmo 150 agora. Vamos dar um salto, que como eu falei, alguns pesquisadores ligam eles, né? Como se o Salmo 150 fosse basicamente uma continuação do Salmo 1, né? Ou uma conexão do Salmo 1. Eu e Yair, de novo, repito, enquanto eu abro aqui, estou dando uma enrolada no texto, eu e Yair particularmente não vejo essa conexão tão forte, entre o 1 e o 150, né? Mas pode ser uma cegueira da minha parte. Bom, o Salmo 150 começa dizendo o seguinte, Aleluia, né? Uma palavra também importantíssima, tanto quanto o Ashrei, lá do primeiro Salmo, né? Aleluia, veio por português, obviamente, aleluia, mas significa o quê? Aleluia, são duas coisas. Aleluia é o verbo imperativo para vocês louvem a Deus. Né? Em português tem gente que fala já. Vocês louvem a Deus. Alelu el bekocho. Louvem a Deus também, mas agora com outra palavra para Deus, não Yah, a palavra el. Bekocho no seu santuário, no seu lugar kadosh. Tá? Alelu birkiá usou. Louvem a ele no rakia. A gente falou dessa palavra aí na semana especial, né? No poder do rakia. Então, como começa o Salmo 150? Uma convocação para que o povo louve a Deus em dois lugares, digamos assim, no seu santuário e no seu raquia. Onde é o santuário de Deus? Obviamente, o templo de Jerusalém. Por isso que eu falei que os salmos vão do 1 ao 150, da Torá ao templo. Então, uma convocação para que quem está no templo, ou para quem vá ao templo de Jerusalém, possa louvar a Deus no santuário. Tá? Então, é um local terreno, um local físico, por oposição ao louvar a Deus no céu. A gente também teria que louvar a Deus no céu. Raquia, né? Eu falei aí na semana especial, é o firmamento, e na mentalidade hebraica antiga ele era composto de ferro, ou de um metal pelo menos, tá? E ele era representativo então da força divina. Como é que Deus consegue ter um metal, como se fosse uma cúpula de metal no céu? E por isso aparece aí a palavra usou, que significa justamente isso, sua fortaleza. Então a ideia de que Deus, apesar de sua grandeza, está na terra, de certo modo, né? Está no templo de Jerusalém e desce à terra, mas está na sua fortaleza como um rei extremamente poderoso e protegido e inacessível do ser humano. Percebe? Pausa aqui para minha coquinha, né? Que é o meu conector espiritual, para quem já me conhece.
Então, o que está aparecendo aqui? Né? Uma oposição clara entre céu e terra. Entre, até se você quiser pensar, entre santo e menos santo. Né? Não vou dizer profano porque estamos falando de Deus, mas o santo como santuário e um céu onde não tem uma santidade, mas, né, Deus está em tudo. Tá? Bom, e aí o que diz o segundo versículo? Continua pedindo, aleluia, louvem a ele, bigevurotav, aleluia, kerov gudlo. E aí, vocês vão começar a perceber que o Salmo 150 é cheio de oposições, de antíteses. No primeiro foi céu e terra. Agora é, louvem a Deus nas suas gevurot, para quem estuda Kabbalah, essa é uma palavra básica, né? E louvem a Deus na sua gedulá, também é uma palavra não tão conhecida, mas é o sinônimo de Hesed. O que é a gevurot? Louvem a Deus nos seus momentos de... nos seus momentos de Deus, né? No momento que Deus está agindo com gevurá, com severidade, julgando a humanidade, você tem que louvar a Deus, mas você também tem que louvar a Deus nos seus momentos de gedulá. Gedulá é outro nome para aspirar de Hesed. Então eu tenho que louvar a Deus em todos os espectros. Quando ele me faz um bem, quando ele me dá uma coisa boa e eu fico feliz da vida, ou quando Deus nos livra, ele faz o contrário. Eu também tenho que louvar a Deus. Obrigado, bendito seja. Tá? Percebe as polaridades? Versículo 3. Louvem a Deus, BTK Shofar, aleluia, BTK Shofar, com o toque do shofar, né, aquela trombeta judaica de chifre de carneiro, ou de chifre de um animal kasher, aleluia, benever vekinor. Louvem a ele com harpa e lira. Aqui segue a oposição, é um salmo também com oposições. Não sei se tão claro quanto nas outras, mas algumas coisas. O shofar, ele é um som muito mais potente do que uma harpa e uma lira, né? O som da harpa e da lira, ele é doce. O som do shofar, ele é uma corneta, né? Imagina um berrante, é uma coisa parecida. Então, ele está remetendo à mesma ideia do versículo 2. Louvar a Deus nas suas severidades e nas suas doçuras. Tá? Só que agora no som. O som do shofar, que é duro, e o som de uma harpa, que é super meigo. Outra coisa que a gente põe aqui para oposição é o shofar, como eu falei, ele é um instrumento muito natural. Você pega o chifre do animal, só dá uma limpada e pronto, e está feito o shofar. A lira, ela é elaborada, né? Ela tem metal, ela tem cordas, você tem que ajustar, você pode afinar a lira. O shofar não tem afinação, tá? Então ele também tem a ver com um estado mais tosco e um estado mais refinado, tudo bem? Versículo 4 continua, né? Todos os versículos aí, tirando o final, com aleluia, né? Chamando a louvar. Então versículo 4, aleluia betof umahon, aleluia beminim velgaf. Agora, louvem a Deus com, e aí aparecem 4 palavras complexas, eu não vou nem entrar no mérito do que são, mas são 4 instrumentos musicais. Ou seja, ligado ao versículo 3, que já apareceram instrumentos musicais, no 4 continua. Eu tenho que louvar a Deus com tof umahol. Eu, Yair, traduziria como é tipo um triângulo e castanholas, né? Claro que não castanholas espanholas, né? Mas é um instrumento que você segurava assim na palma da mão e batia, né? E minim velgaf é algum tipo de flauta ou uma vara, um cano que você assoprava. Tá? Um tipo de flauta, 2 tipos de flauta. E de novo, vai remeter à mesma imagem. Então veja como é um texto poético, como eu falei que é os Salmos, né? Mas trazendo vários modos de falar a mesma coisa. Em vez de eu falar só da severidade de Deus e da doçura, eu trago isso para os instrumentos musicais. Eu trago isso para o som, né, de alguma coisa. Eu trago isso para a delicadeza de um instrumento. E por que tudo isso? Né? Por que eu falei lá que na moldura, né, a gente foi de Torá ao Templo de Jerusalém? Porque isso realmente acontecia. No Templo de Jerusalém a gente sabe que você tinha os levitas, e os levitas eles aprendiam, entre outras coisas, música e instrumentos musicais para louvar a Deus. Então você tinha quase que uma orquestra levítica, onde alguns eram responsáveis pelo shofar, alguns eram responsáveis pela lira, outros eram pela castanhola e pelo triângulo, né? É disso que nós estamos falando, tudo bem? E aí o 5 vai na mesma ideia, né? E vai falar o seguinte, aleluia, louvem a ele, betzil tzelei, com os sons, né? Chamar, aleluia, betzil tzelei truá. Ou seja, com 2 sons, o som de chamar e o som de truá. De novo, não vou entrar aqui na exegese, digamos, do que são essas 2 palavras, mas claramente são 2 contrastes. Um som mais, vamos chamar de irritante ao ouvido, agudo, né? Que pinica o ouvido, vamos chamar assim, e o som mais melodioso. Nesse caso, tá? Então, para indicar a coisa. Percebe a beleza desse salmo? A ideia de que eu tenho que louvar a Deus em todos os momentos. Só que
Como boa poesia, se ele falasse assim, perdia a graça, né? Louve a Deus em todos os momentos. Não. Louve a Deus nos toques duros e nos toques suaves. Louve a Deus na trombeta e louve a Deus na harpa, né? Ou com a trombeta, com a harpa. Percebe? Que lindo. Então, obviamente que aqui também aparece, como eu falava, a importância que tem na cultura israelita a música, a dança, o canto, e eu diria que até hoje, né, no judaísmo. Como isso é uma ferramenta claramente vista como de conexão com o divino. A música, com todos os seus contrastes, né, agudos e grossos e graves, me fugiu a palavra, agudos e graves, né, com todos os tipos de instrumento, é uma ferramenta de conexão com o divino. Então, eu não sei se eu estou conseguindo passar a beleza desse salmo. A ideia de que o nosso mundo de polaridades, apesar de polaridades, nos conecta com Deus, né? É nas polaridades que eu conecto com Deus. E aí uma famosa frase, né? Kola neshama te aleluia, aleluia. Né? Toda neshama, e já vou falar dessa palavra porque muita gente traduz errado, por influência cabalística às vezes, te aleluia, louvará a Deus, aleluia, louvem a Deus. Bom, Neshama, para quem conhece Kabbalah, vai saber que é uma parte da alma. Né? A gente tem Nefesh, a mais baixa, Ruach, Neshama. Mas, de novo, quando a gente vai para a teologia dos Salmos, na época dos Salmos ainda não tinha-se muito clara a noção de alma. Né? Existem alguns pesquisadores que falam que a alma nem aparece na Bíblia. Né? Ah, mas como, Yair? Lá no versículo de Gênesis, quando Deus soprou a alma no nariz do homem. Não é bem alma. Deus soprou o sopro da vida. Né? E aí, por uma teologia, você começa a falar que é uma alma, mas não sei se na mentalidade hebraica antiga tinha alma, tá? Eu sei que pode ser um choque para vocês. Mas então, o que é Neshama? Vem da palavra Neshima, que é respiração. Então, basicamente, esse versículo 6 diz o seguinte, que tudo aquilo que respira possa louvar a Deus. E aí também é maravilhoso, porque o que é tudo aquilo que respira? Todo ser vivo. Que os animais também louvem a Deus, né? Que plantas louvem a Deus, as plantas respiram. Né? Ou seja, Kola Neshama, tudo que tem respiro, tudo que tem fôlego, que possa louvar a Deus. E obviamente aí uma ligação de que a música e o cantar é fôlego, é respiração. Certo? Muito bem. Então isso é Salmo 1 e Salmo 150. A primeira moldura, digamos. Agora vamos para a moldura um pouquinho mais interna. O 2 e o 149. Lembrando que o 1 e o 2 estão muito ligados, o 149 e o 150, então são duas molduras, tá? Bom, o Salmo 2, vamos voltar para ele, eu já começo dizendo aí uma grande questão que vai ter na história do desenvolvimento do judaísmo e das religiões derivadas, como o cristianismo. O Salmo 2 foi lido como messiânico. Né? O que eu quero dizer como messiânico? Como se referindo na literatura cristã a Jesus, a Cristo. Né? Mas eu asseguro vocês que não é essa a ideia, sem querer desrespeitar nenhum cristão. O Salmo 2 não foi falado não é para Jesus e não é falado de Jesus e de Cristo. E mais ainda, algumas coisas que alguns confundem. Não é sobre o Messias. Né? Porque você poderia falar assim, tá, não é sobre Jesus porque o judaísmo não acredita em Jesus. Mas é messiânico. Está falando do Messias. Cuidado, que Messias que você está falando? Né? Eu já fiz vídeo sobre isso. O Messias, na visão de mundo bíblica hebraica, era um líder político que recebia um cargo de poder, em geral o rei, a realeza, para melhorar a situação nacional. Não tem a ideia de um Messias, vamos chamar místico, né? Um ser especial, conectado com Deus e que vem, não. Aqui é um salmo sobre a entronização do rei. Aliás, é muito interessante pensar, agora se a gente comparar o salmo com outras culturas, várias culturas antigas tinham isso, né? Salmos que eram cantados especialmente nesse evento solene, quando o rei subia ao poder, subia ao trono. Tudo bem? Seja porque o pai morreu, seja porque ele roubou o poder, seja porque, né, mudou de dinastia, você tinha salmos para isso. Então o Salmo 2 é sobre isso. Tá? Não estamos falando de teologia, não é o Messias teológico, tá? É política, é um salmo de política, tudo bem? Bom, a gente vai falar daqui a pouco, mas vai aparecer aí a expressão filho de Deus, que é o que fez a grande confusão que eu falei. O cristianismo vai falar o quê? Filho de Deus, Jesus, né? E aí vai começar essa ideia de que filho de Deus é Jesus. Não. Para o judaísmo, para a mentalidade hebraica, filho de Deus é um título muito específico usado para o rei. Né? O rei, no momento da coroação, ele é chamado de filho de Deus, Ben Elohim. Né? Ou seja, no momento que um rei está sendo coroado, e ele está sendo ungido, que a palavra Mashiach é isso, né? Ele se torna um filho de Deus. É por isso também que há muitas das mentalidades antigas viam o rei como um emissário de Deus.
não é? O rei, ele era, de certo modo, divino, ou parte do divino, ou emissário do divino. Né? No Egito, o rei era divino. Na mentalidade hebraica não chegou a esse ponto, porque seria um pouco mais idólatra, né, digamos, mas o rei é enviado por Deus. Quem escolhe os reis? Saul, Davi, Salomão, Deus. Né? Então por isso que ele é um filho de Deus. Tudo bem? Então cuidado com essa expressão, filho de Deus. Na mentalidade hebraica não tem nada a ver com o que o cristianismo depois vai colocar como filho de Deus. Tá, então quando a gente lê o Salmo 149, segundo muitos dos pesquisadores, ele vai ter praticamente o mesmo conteúdo do Salmo 2, tá? Eu sei que eu tô no 2 ainda. Mas tem muita gente que fala, como eu disse, se fosse o 2 é o começo e o outro fosse o fim da mesma narrativa. Tá? Eu e a Ir não vejo muito isso, mas estou contando para vocês, tá? Então é como se fosse um espelho, né? O 1 e o 50, o 150, o 2 e o 149. Tá, bom, então vamos lá. Vamos ver um pouquinho do que fala esse Salmo 2. Ele começa dizendo o seguinte: Lama rakshu goim uleomim yehegureik. Por que, e já começamos com uma palavra complicada, né? Rakshu. Rakshu, na maioria das traduções, você vai ver aí como se uniram, fizeram uma assembleia. Né? Ou seja, por que os povos e as nações fizeram uma assembleia? Mas é uma tradução péssima, com todo respeito. Né? Rakshu não tem nada a ver com assembleia. Rakshu é você estar em comoção, inclusive espiritual, uma comoção emocional, tá? Você estar num tumulto. Assim, basicamente imagina que alguém que passou por uma emoção muito forte e começa a tremer. É isso, você tomou um susto. Você viu uma coisa muito maior do que você consegue abarcar e você começa a tremer todo. Isso é o rakshu, é você estar tomado por uma emoção negativa. Tá? Então o Salmo começa perguntando o seguinte: por que os povos e as nações, e obviamente então está falando dos outros que não são Israel, né, estão tão tumultuados, tão comovidos no mau sentido? Né? Se eles, Yeregu Reik, e aí aparece a palavra Yeregu de novo, né? Se eles ficam o tempo inteiro meditando, contemplando, pensando em Reik, em coisas vazias, em coisas vãs. Ou seja, por que eles ficam tão eufóricos se eles só pensam em coisas fúteis? Né? Por que toda essa comoção? Vai o versículo 2 e fala o seguinte: Itiatzvu, tá? Aliás, juntado com a paraxá dessa semana, Nitzavim, é o mesmo verbo. Itiatzvu é ficar de pé. Itiatzvu malchei eretz verosnim nosdu yachad al Hashem ve'al Meshicho. Os reis da terra ficaram de pé. Tá? Verosnim nosdu yachad. Rosnim é uma palavra daquelas complexas do Salmo, né, arcaicas, mas é um tipo de dirigente que não é exatamente o rei, tá? Mas talvez um conselheiro do rei, alguém com poder. Né? E nosdu yachad, eles se reuniram, agora sim é a palavra reuniram, tá? Nosdu é a ideia de fazer um conselho administrativo, um conselho político, tá? Para que nosdu yachad al Hashem, contra Deus, ve'al Meshicho, e contra o seu Mashiach, contra o seu ungido, como eu falei. Então esses povos estão aí todos comovidos, não sei para quê. Começa o versículo 1 perguntando, e aí o versículo 2 descreve melhor a situação. Os reis desses outros povos, junto com seus líderes e conselheiros, ficam de pé e ficam fazendo aí reuniões para conspirar contra Deus e o seu ungido, contra Deus e o rei que ele escolheu. Tudo bem? Agora, qual é o conselho que eles ouvem, ou qual é o conselho que eles recebem, esses reis? Versículo 3. Nenatka et mosroteimo venashlicha mimeinu avoteimo. Vamos quebrar as cordas do jugo. Aqui está bem claro a ideia, né? E nashlicha mimeinu avoteimo. Sacudir de cima de nós as cordas também, outra palavra para cordas. Aqui nessa imagem eu lembro muito assim, quando você molha um cachorro, quando você vai tomar um banho, e ele sacode todo assim para tirar a água, né? A imagem é isso. Vamos sacudir inteiro para tirar essas cordas que nos prendem, né? E tirar de nós, quebrar de nós essas cordas do jugo. Lembra o que é jugo, né? Aquilo que vai no pescoço do boi para ele arar ali e trabalhar, né? Então o que esses reis estão querendo? Ligado, claro, ao versículo 1, coisas vãs. Eles querem ser livres. Eles não querem autoridade sobre eles, eles não querem poder sobre eles. Então quando você vem para essas nações e fala, existe um Deus, e existe um Deus que envia um rei, eles falam, não, que é isso? Eu não quero isso aí, porque senão eu tenho que me submeter, eu não quero. Tá?
Então, versículo 4, Yoshev Bashamayim, quando isso acontece, aí é um versículo que eu adoro. Yoshev Bashamayim, Ishak Adonai Ilagamo. Aquele que senta nos céus, quem é? Deus, né? Aquele que senta nos céus, Ishak, ele começa a rir, né? Quando ele vê essa futilidade, literalmente, desses reis que estão aí se rebelando contra algo que eles não podem se rebelar, Deus começa a rir. Né? Adonai Ilaglamô. E Adonai, outro nome para Deus, né? O Senhor, você poderia até traduzir, Ilaglamô, zomba deles. Ele acha graça de quem tem esse tipo de atitude. Né? Tem um ditado Yiddish, que é muito baseado nessa visão, que às vezes eu cito, que em Yiddish diz o seguinte: Men tracht und Gott lacht. O homem planeja e Deus ri. Às vezes Deus lá de cima olha para nós aqui, seres humanos, e ele acha graça da situação, né? De como a gente é bobinho, de como a gente é fútil, como a gente fica pensando umas coisas, achando que a gente tem algum poder, e Deus só se diverte, né? Deus cai na gargalhada. Percebe como de novo, é lindo o Salmo, né? O Salmo dá uma característica aí muito viva de Deus, né? Deus rindo da futilidade humana. Bom, e aí no versículo seguinte, Azidaber Aleimo, Beafô, o Becharonô e Evahalemo. E aí, quando acontece isso, no primeiro momento Deus ri, né? Deus tira um sarro. No segundo momento, no versículo 5, aí ele começa a falar com eles com raiva, né? Yedaber Eleimô Beapô. Começa a falar de uma maneira, ele engrossa o tom, né? O Becharonô e Evahalemo. E com a sua... Bom, Haronô é a sua ira. Me faltou a palavra, né? E Evahalem, engole eles. E aí, depois de rir, Deus fala, não, chega, já me diverti, agora vamos passar para coisa séria. Agora, aqui tem uma coisa muito interessante, que o Radak, de novo, ele diz o seguinte, essas duas palavrinhas, Yedaber Eleimo, ele diz que é um jogo de palavra, que o salmista fez, como também é comum na poesia, né? Eu posso ler como, Deus vai falar em raiva, como eu disse, mas eu posso entender Yedaber como da palavra dever, que em hebraico é praga, e Eleimon significa Elim deles. Elim é uma palavra hebraica para os poderosos. Ou seja, outra interpretação para o Radak é não que Deus vai falar bravo com eles, mas que Deus vai mandar uma praga para os poderosos dessas nações, porque são eles que estão ali tentando tirar o jugo de Deus de cima deles. Né? Então, o que esse versículo está falando? Como é que Deus trata, né, do zombeteiro? Como é que Deus trata de um rebelde, e em especial um rebelde político? Um rebelde que ele tem o poder e ele não reconhece que ele não é o poder máximo, que existem outros reis, que existe o poder de Deus, né? Ou seja, é uma crítica aqui à classe política da época. E não sei se só da época, talvez até hoje. O Salmo está criticando isso, percebe como eu falei? É um Salmo político, não tem nada de Mashiach, de Messias, né? Quer dizer, tem de Mashiach no sentido, o rei é o Messias. Ou seja, o Salmo está criticando, eu tenho uma cultura de ungir o meu rei e achar que ele é um rei divino, e quem é você para zombar dessa crença? Quem é você para falar que esse rei não é o rei? Né? Então, assim, é um Salmo que vai te pedir como é que você trata o outro. Cuidado, se a gente for até para Kabbalah, eu poderia dizer isso. Por que a importância desse Salmo? Para nós, se a gente for pensar no literal, não vai importar muito. A gente não é rei, né? E a gente não zomba do rei dos outros, tal. Mas o Salmo está chamando a atenção para isso. Como é que você trata dos outros? Com as crenças dos outros, com os poderes que eles têm, né? Não zombe, porque Deus zomba de você, e depois Deus fica bravo, tá? E aí, no 6, né, indo já para os finalmente aí, bom, finalmente não, ainda tem um pouquinho mais, ele vai até o 12, o 6 diz o seguinte, Vani Nasarti Malki Artion Harkoti. Então agora Deus entra, né, e diz, e fala, olha, o que vocês estão rindo, como eu falei? Eu instalei o meu rei em Sião, a cidade do meu santuário, ou seja, Jerusalém, né? Sião é o nome do monte. Então Deus fala assim, do que vocês estão rindo? Se é evidente que eu escolhi esse cara. Vocês têm uma prova concreta, né? E como é que vocês ousam zombar da realidade? Percebe que é um salmo que chama isso para a problemática? Você está vendo uma realidade e não aceita, você tira sarro da realidade. Bom, e aí no versículo 7 muda a voz, tá? A voz diz o seguinte, Asapra el Hok Adonai, Amar elai bnei ata, ani ayom yiladatiha. Então ele diz o seguinte, eu vou contar para vocês, agora é o rei falando, eu vou contar para vocês a lei de Deus, que falou para mim, Amar elai,
Beni ata, você é meu filho. Ani ayom yeladetiha, eu hoje te gerei. Oi, desculpa, gente, tive que pausar, tocaram aqui a porta. Então, agora o rei assume a fala e diz o seguinte: eu vou contar para vocês qual é a lei de Deus, o que Deus mandou. Né? E Deus mandou falar para mim, né? Deus me contou que eu sou o filho dele. Aí volta a falar na voz divina. Deus fala: você é meu filho, eu hoje te gerei. Então percebe aquilo que eu falei, a expressão filho de Deus era aplicada ao rei. E o rei, ele tinha essa noção, ou essa crença, de que ele era um filho de Deus nesse sentido. Nada espiritual, tem a ver com política, tá bom? Bom, então, os comentaristas vão dizer assim, quem que está falando isso? Davi, porque é o escritor do Salmo. Né? O Davi está falando, parem de zombar do meu reinado, né? Eu sei que Deus me escolheu, que Deus falou que eu sou o filho dele. E como é que eu sei? Quem falou para mim? Natan, que era o profeta da época do Davi, Gad, geralmente o pessoal não lembra desse, e Samuel, que é o mais lembrado. Esses três profetas são os que corroboram o reinado de Davi. Né? E falam assim, Davi, você tem um reinado legítimo. Você não está usurpando o reinado de ninguém. Né? Porque podia ser uma crença, já que o Davi não era descendente do Saul, do primeiro rei, né? Bom, eu não vou entrar aqui na política de Israel, mas vocês sabem disso. O primeiro rei, Saul, ele foi só o único rei da dinastia dele. Né? Depois teria que vir, por exemplo, Jonathan, né? Ou outro filho dele. Não veio, vem Davi. Então é um pouco disso que o versículo está falando aqui. Não zombem, tá? Eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu fui gerado por Deus. Hoje, o que significa hoje? No dia da minha coroação, né? Eu ganhei esse título político. Agora, de novo, eu vou sair um pouco da questão política, porque senão fica parecendo assim, tá, e o que esse salmo serve na minha vida? Esse salmo vai falar para cada um de nós, né? Cada um de nós recebe, vai dizer a Kabbalah, um chamado divino, assim como Davi recebeu pelos três profetas, que nos dá a nossa posição na vida. Não necessariamente de um rei, mas que fala, ó, você é A, B, C, D, E. E nós temos que ouvir esse chamado. Quando Deus aparece e me manda uma mensagem falando, você é isso, você é aquilo, ouça. E creia, obviamente, né? Saiba então que você tem esse status especial diante de Deus, né? E que nós somos então gerados por isso. Nesse momento que a gente encontra a nossa missão, digamos, a gente é gerado, né? Um outro jeito de pensar nisso é que nós todos somos rei. Não rei no sentido que Davi era, né? Não rei e um monarca de um império. Mas nós somos reis de alguma área da nossa vida. Eu tenho domínio sobre alguma coisa e isso é o que eu tenho que fazer na minha vida. Percebe que o Salmo está talvez falando disso? Sobre meu propósito de vida e que eu tenho que ouvir Deus me dando esse propósito de vida, tá? E aí nesse momento eu me reconheço como rei. Tudo bem? Para quem quiser depois buscar um pouquinho mais sobre essa expressão aí, filho de Deus, né, como rei, veja 2 Samuel 7,14 e veja inclusive o Salmo 89, principalmente do versículo 27 para frente, tá? Para não ficar dúvida que esse filho de Deus não tem nada de teológico, de novo, é político. Bom, e aí vamos lá, versículo 8, né? Um versículo muito famoso, Sheal mimene ve'etna goim nachalatecha ve'ahuzatecha efsei aretz. Me peça e eu te darei. Basicamente Deus fala isso. Uma vez que você chegou nesse estado que nós estamos falando, de reconhecer que você é filho de Deus, que você é rei, que você tem sua missão de vida, me peça que eu vou te dar. E vou dar o que em especial? Goim nachalatecha, os povos por teu domínio, ou seja, você vai dominar os povos, os inimigos, né? Ve'ahuzatecha efsei aretz, e vai expandir o teu terreno. Bom, nem preciso dizer como eu posso interpretar isso metaforicamente, né? Pode ser político, de novo, como um caso de um rei. Falar para um rei que ele vai expandir o seu terreno e dominar os inimigos é tudo que o rei podia querer, né? Mas numa visão cabalística, o que esse salmo está prometendo para nós? Chegue nesse grau de maestria, vamos chamar assim, e você não vai temer nada. Você não precisa temer seus inimigos e mais do que isso, você ainda vai crescer, você vai se expandir, tá? 9. Teroem beshevet barzel kichli yotzer tenafsem. Você vai conseguir esmagar os teus inimigos, né? Está ligado ao versículo 8, com um shevet barzel. Shevet barzel é um cajado de ferro, uma massa, né? Com C cedilha, uma massa, né? Um golpe, como se fosse alguém que destrói um vaso, né? de um argila, de um cara que mexe com argila, tá? Então, você, quando chegar nisso, você ganha uma força para destruir aquilo que não te convém, para aquilo que é seu inimigo, para aquilo que atrapalha o seu caminho.
O salmo, ele é um salmo que eu diria de empoderamento, literalmente, né? De ganhar poder, seja político, seja um poder na sua vida, percebe? Tá? Nada a ver com empoderamento coach, né? Por favor, né? Mas está falando de um empoderamento da pessoa, que ela possa acreditar em Deus. Versículo 10, Veata Melachim, agora ele volta a falar com aqueles reis lá, que estavam rindo, zombando dessa pessoa. Veata Melachim, Askilo, Hivasru Shoftei Aretz. E vocês, reis, Askilo significa literalmente ganhem cérebro, ou seja, para de ser tonto, para de zombar, como a gente falou, do que não deve, e pensa, para e pensa, veja a realidade. Né? Esquilo é isso, Askilo, desculpe. Hivasru Shoftei Aretz. E Hivasru é aceitem os fatos, basicamente. Aceitem a moral. Shoftei Aretz, governantes da terra. Vocês podem não ser nem reis, mas vocês são governantes da terra. Aceitem como o mundo funciona. Pare de negar o funcionamento do mundo. Nesse sentido, eu diria que o salmo é de empoderamento e é contra negacionistas. Né? Para de negar o que você é evidente, do que está evidente. Tudo bem? 11, para ir para finalmente, agora sim o penúltimo. E eu falei que o vídeo não ia ficar longo, já era, né? Já viram. 50 minutos de vídeo para interpretar 3 salmos. Desculpa, gente, desculpa, mas espero que vocês gostem. Versículo 11. Ivdu et Adonai beirá veigilo biredá. E esse versículo é muito interessante. Por quê? Ele traz um contraste enorme. Ele diz o seguinte: servam é bom, sirvam a Deus beirá, sirvam a Deus com temor. Até aqui tudo bem, é um conceito hebraico normal. A ideia de temor é respeito, né? Um respeito venerável por alguém. Então eu sirvo a Deus com respeito. Mas a segunda parte é muito interessante. Vegilu bireadá. Não sei como está a sua tradução, mas provavelmente ela está errada. Gilu significa regozije-se. Fique alegre, readá, com tremor. E aí, bom, teria vários jeitos de interpretar aqui, eu não vou arriscar uma interpretação. Mas o versículo está falando, tem que servir a Deus com respeito, ou seja, uma coisa mais formal, mas eu também tenho que me alegrar em Deus com tremor. Eu e a Ira entenderia como me alegrar tanto a ponto de ficar tremendo. E remete, obviamente, ao início do Salmo, lembra? Que os reis estavam tremendo, mas por futilidade. Eles estavam tremendo de emoção por besteira. Aqui, o versículo, quando vai acabar, o Salmo fala, não, você vai tremer por um bom motivo. De tanta alegria, exultar de alegria. Qualquer coisa, deixa aqui embaixo como é que a sua Bíblia comentou isso aqui. Traduziu, 2:11. Eu vi muita Bíblia que traduz algo assim como trema com temor. Né? Não, Gilu não é trema. É alegre-se, regozije-se. Tá? E por fim, 12, um versículo também muito interessante. Nashkuvar pen yenaf vetovdu derech kivar kimata fo ashrei kol hoseibo. Nashkubar significa literalmente beije o filho. Que filho que nós estamos falando? Só que veja que aqui não usou a palavra ben, né? Filho hebraico, usou bar, que é aramaico. Beije o filho. Beije o filho de Deus. Ou seja, era um jeito de prestar homenagem. Aquela coisa, quando você tem até hoje, né? Você vai e beija a mão de uma pessoa importante. Cerimônia de beija-mão, né? Não sei se na Israel antiga talvez até beijar o rosto, não sei. Mas tinha algo que era beijar o Filho de Deus. Ou seja, o que é beijar o Filho de Deus? Reconhecer esse Filho de Deus, né? Não fazer como aqueles reis tolos lá no começo do versículo. Tá? Nashkubar é o conselho final desse salmo. Beijem o filho para que, penyenaf, né? Para que não aconteça vetovdu der, para que ele fique bravo, para que ele agora não o rei, o filho do rei, desculpa, Deus, para que Deus fique bravo, vetovdu der, e para que ele não, de novo, tovdu é aquela palavra, elimine o teu caminho, né? Kivor kimat afo, porque ele pode consumir tudo com a raiva dele, ashrei kol hosei bo. E aí no final termina com ashrei, de novo aquela palavrinha, felizes são kol hosei bo, todos aqueles que se abrigam no eterno. Né? No hebraico moderno, a palavra hosei, hisun, por exemplo, é imunização. Você tomar uma vacina é hisun. Então, aqueles que se imunizam com o eterno, que ganham essa resistência com o eterno, felizes são. Então, percebe como o versículo final termina? Para de negar a realidade. Se você viu que tem um rei, vai beijar esse rei. Vai pagar os tributos, as homenagens a esse rei, tá? Para que o pai dele não se irrite, Deus, certo? E para que você não tenha o seu caminho destruído. Ou seja, se você insistir em ser um negacionista, você vai arruinar a sua vida. É basicamente isso. Se você não aceitar os domínios, os reis, as hierarquias, como as coisas são, você vai pastar. Você vai sofrer muito. Tudo bem? Então, cuidado para não cair na raiva divina. Né? Não sofrer a raiva divina. Bom, e gente,
Eu sei que o vídeo já ficou longo, mas eu prometi, vamos para o Salmo 149, tá? Só para a gente ver como ele liga com o Salmo 2, segundo alguns comentaristas. E você pode deixar o seu comentário. Você acha que liga? Né? Você acha que não liga tanto? Né? Vamos ver lá. Salmo 149, ele é curtinho. Então, que seria o fim dessa segunda moldura, né? 1, 150, 2, 149. Então, o versículo 149, lembrando que vai falar agora de novo do templo, tá? 9 versículos, vai falar o seguinte. 1, aleluia, de novo, né? Louvem a Deus, Shir Ladonai, Shir Hadash. Cantem para Deus uma música nova, uma canção nova. Teilatob Kehal Hasidaf. Desculpa, tive que parar o vídeo de novo, mas vamos lá. Louvem a Deus, cantem para Deus uma música nova, uma canção nova. O que é essa música nova? Segura, a gente já vai ver, né? Mas basicamente o Salmo já começa falando assim, para de cantar todas as outras canções que vieram do Salmo 1 ao 148, ao 149. Agora cante uma canção nova, tá? Cante uma canção nova, Teilatob Kehal Hasidim, e façam louvor dele na comunidade dos pios, né? Pios é no sentido, né, pessoas muito espiritualizadas, vamos dizer assim. Aí o versículo 2 continua, Ismach Israel Beosav, que Israel possa se alegrar com seu fazedor, eu sei que não existe muito essa palavra em português, mas com aquele que os fez, Deus, né? E Bnei Tzion Yagilo Be Malkam, e que os filhos de Sião, os moradores de Jerusalém ali, né, do império, Yagilo Be Malkam, que possam se regozijar, de novo é aquela palavra Yagilo, que eu falei que algumas traduções põem como tremam, não tem nada a ver, Be Malkam, com seus reis. Fiquem felizes que vocês tenham um rei, porque esse rei foi mandado por Deus, como a gente viu. É motivo de orgulho você ter esse rei. 3. Yalelu Shemo, louvem ao nome dele, Bemachol, Betov, Vekinor. Lembra um pouco o Salmo 150, mencionando instrumentos musicais. Louvem o nome dele com danças, com a castanhola, com a lira, tá? E examrulo, e cantem para ele. Ou seja, de novo, o valor da música, né? Muito claro que esse versículo está falando um pouco dos levitas e do trabalho que era no templo. Hoje em dia não tem? Ok, a música continua sendo importante como louvor a Deus. 4. Kirotze Hashem be'amo, Yefaer anavim bishua. E Deus quer o seu povo, quer no sentido amoroso, né? O hebraico não tem muito verbo amar, é muitas vezes como o espanhol que fala te quiero. Né? Te quero é te amo, eu tenho uma conexão muito forte com você. Então, Deus quer o seu povo, certo? Yefaer anavim bishua. E ele vai, agora, Yefaer é adornar os anavim. Essa palavra é complicada, né? Geralmente o pessoal vai traduzir como os humildes. Não vou entrar aqui na etimologia, humildes é a pior palavra que você poderia pôr, tá? Anavim é uma pessoa que está numa situação rebaixada, seja social, seja espiritual, seja por uma depressão, um problema de alma, né? O que esse versículo 4 está falando? Deus adorna essas pessoas com Yeshua. Adorna com o quê? Com a salvação. Como se a salvação fosse uma joia que Deus põe ao redor dessas pessoas, tá? E aí 5, Ya'alezu Hasidim Bechavod, que os pios, de novo, essas pessoas conectadas, possam exultar na glória de Deus, Iranenu al-Mishkevotam, e que elas possam, aqui é uma frase estranha, né? Não sei qual o significado dá, cantar nos seus deitares, cantar quando elas estão na cama deitado. Talvez, aqui uma ideia, estou chutando, tá? De que elas são tão felizes que até na hora de dormir, até na hora que elas não têm mais nada para fazer, elas estão indo repousar, elas são felizes, não sei. Depois, o versículo 6, Romemot El Bigronam Veheref Pepiot Beyadam. E aqui a gente vai entender o que é a canção nova. Como é que você vai cantar para Deus? Romemot El Bigronam, com a garganta, óbvio, é como você espera que alguém cante, né? Só que, e aqui um versículo duro, né? Heref Pepiot Beyadam. E com uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, na mão. Ou seja, parte do louvor a Deus nesse salmo é claramente feito através da guerra. Então veja que é um salmo extremamente político, extremamente guerreiro. A ideia antiga, pelo menos na Israel antiga, mas eu acho que em vários outros povos, de que eu posso louvar ao nome de Deus, honrar ao nome de Deus quando eu travo guerras. E que guerras? A Guerra Santa. Eu sei que hoje o termo é super pesado, né, de significado, por causa do que a gente fala
dos extremistas islâmicos, da jihad, né? Mas essa ideia da jihad, ela é antiga e não existe só no islamismo, tá? No islamismo ela toma, claro, conotações especiais, culturais, extremas, porque eles falam que foram ali violentados pelas políticas imperialistas e tal, né? Tem uma coisa do nacionalismo árabe junto, mas essa ideia de você fazer guerras santas que louvam o nome de Deus é tão antiga quanto a humanidade, né? Você vai encontrar isso, eu diria, quase em todas as culturas. E esse salmo está refletindo isso. Um jeito de louvar a Deus é no gogó, é na garganta, cantando. Outro jeito é travando lutas, tá? Agora, se a gente for para um sentido mais cabalístico da coisa, não preciso dizer que não estamos falando de luta de fato, tá? Mas lutas metafóricas, tá? Quando você trava a luta contra seus inimigos, coisas que te opõem, coisas que te seguram, coisas que profanam o nome de Deus, você está louvando a Deus, né? A ideia desse versículo é: deixe de ser um anaf, que a gente falou lá, um cara rebaixado. Decore-se da glória divina e vá lutar, vá à luta, assuma o controle da tua vida, vá fazer alguma coisa. É aquela política que eu digo na mentalidade hebraica, contrária à renegação, à abnegação, né? Ah, não, Deus quis, então tá bom. Não, como Deus quis, tá bom. O Salmo e outras literaturas hebraicas vão falar o tempo inteiro: não tá bom, vai lutar. Não é para você aceitar o que não está bom, né? E a ideia de que sim, existem inimigos. Não vem pintar o mundo de cor de rosa. Não, somos todos irmãos, imagine all the people, John Lennon. Não, quando o John Lennon fala, é imagine, realmente, imagine, mas na fato não é, né? A gente não tem todo mundo lindo, todo mundo amigo, tem gente que é complicada. E essas pessoas eu tenho que tirar do meu caminho. De novo, não estou falando com literal, né? Por favor. Não é com guerra e com matar, mas eu tenho que tirar do caminho. Então aquela mentalidade hebraica, que eu sei que choca alguns cristãos, porque o cristianismo vem como uma religião do amor, né? Então basicamente assim, se alguém te bateu, oferece outra face. Isso é claramente uma visão cristã, que aliás muitos vão criticar, óbvio. Por exemplo, Nietzsche, né? Vai falar, não, o cristianismo favorece pessoas abnegadas, pessoas fracas, que o cara vem te pisar e você fala, pisa mais, né? A visão judaica e hebraica claramente não é essa. Se alguém veio te fazer mal, revida. E se possível, tem versículos, eu não sei de cabeça agora qual, que fala o seguinte: se o teu inimigo se levantou de manhã para te fazer mal, levanta mais cedo que ele e faz mal primeiro, né? Se o seu inimigo veio te matar, não é fazer mal que o versículo fala, é matar. Se o seu inimigo veio te matar às 7 da manhã, levanta às 6 e mata você, ele primeiro, né? Ou seja, a ideia judaica não é aceita, não. Você revida, lute. Legítima defesa, inclusive, né? Todas essas ideias são claramente hebraicas, tá? E esse versículo, então, como eu falei, fortíssimo, mas dando a ideia de que existem guerras santas, tudo bem? Bom, e aí para que você faz essas guerras, como eu disse? Lasot nekama bagoim tochechot baleumim, para que você possa se vingar das nações, né? E repreender os povos. Então, de novo, eu sei que numa visão cristã, o que eu estou falando aqui vai chocar muita gente, né? Mas vai falar assim, não pode se vingar, tem que perdoar. Não é muita visão hebraica, claramente não é a visão desse salmo. Esse salmo vai falar, existem momentos que você precisa se vingar. Existe um momento que o cara fez tão feio que precisa se vingar. E não é porque você também vai se vingar, eu não vou entrar agora no mérito, como uma questão de ego, tá? Você vai se vingar como instrumento divino. Lembra que o salmo está falando disso. Né? É nesse contexto. Você vai ser a mão de Deus para trazer a vingança para o outro povo. É claro que é extremamente complicado, né? Quando você assegura que a vingança que você está fazendo é pela mão de Deus ou não. Porque pode ser por ego. Pode ser que simplesmente você está tendo um delírio, achando que Deus te mandou fazer uma vingança e não é, né? Mas o Salmo está defendendo isso, que você aprenda quando repreender, quando vingar, né? Em nome de Deus. Tá? Ou seja, não veja o mal aí e olha para o outro lado. Não veja o mal e fala, não, tá tudo bem. Não, vai lá repreender, vai lá puxar a orelha. Tá? É basicamente essa a ideia. E aí os dois versículos finais. Lesor malkeichem bizikim, para amarrar o rei deles, né? Obviamente falando desses reis todos das nações, com quase que algema, né? Ou seja, faça isso para impedir o mal. É importante que você tenha essa atitude porque você ajuda a fazer um mundo melhor. Você contém o mal, impedir, atar com algema, né? Com as algemas, venirvedeichem bekavlei barzel, e pegue esses respeitados dele, esses nobres deles, porque ele está falando aqui na metáfora política, né? Esses reis perversos, e prendam com correntes de ferro. Não deixe esses caras livres não, né? Se você está vendo essa maldade sendo feita, detenha.
É basicamente isso. Então, de novo, o Salmo está falando claramente num sistema político, tá? É quase que um salmo aqui, arte da guerra, né? Ou Nicolau Maquiavel, o príncipe, como você liderar, como você governar. Mas no sentido cabalístico também é o quê? Você, né? Veja você como é que você pode deter o mal no mundo. Bom, e para acabar, prometo, desculpa a última pausa, né? Mas corroborando tudo que a gente falou. E aí o que vai acontecer? Lasot bahem mishpat. Porque com isso você está fazendo o que é mishpat, você está fazendo justiça, você está fazendo o julgamento, você está julgando o que as pessoas estão fazendo, o que está de errado no mundo. Katuv radar ulechol hasidav aleluia. Então você vai executar esse julgamento que está escrito. De novo, não é que você definiu o que está, né, julgamento. Escrito no sentido quase que a palavra hebraica, katuv, é a árabe maktub. Está predestinado que isso tenha que acontecer, por lei de ação e reação, causa e consequência. Ou seja, não é que você definiu o seu vingador, né? Que você definiu o seu justiceiro de Deus. Mas você, se estiver alinhado com a vontade divina, vai ser o executor de justiça, porque está escrito que essa justiça tem que aparecer. Percebe? É um conceito teológico extremamente complexo aqui, uma ideia muito complexa do Salmo, que a gente poderia analisar. Né? E aí o que ele diz? Quando você faz isso, Adar Hu, isso é uma glória. De novo, assim como a guerra glorifica o nome de Deus, honra o nome de Deus, você executar a justiça na terra, não deixar que o mal fique livre, prender o mal, é uma glória de Deus. Hadar é da palavra Hod, para quem conhece Kabbalah, de novo. Né? Uma sfirá que significa glória. Hadar Hu, isso é uma glória, Lechol Hasidaf, não só para Deus, mas para todos os pios. É basicamente como falar assim, você está evitando que no nosso mundo aconteça aquela velha coisa, bons que se dão mal e maus que se dão bem. Quando você combate isso, você está fazendo o mundo mais justo, literalmente. Então isso é uma glória. Né? Você está inclusive glorificando as pessoas boas, as pessoas de boa índole, as pessoas espiritualizadas, que em vez de ficar sofrendo nesse mundo, vão ter coisas boas. Né? Então, de novo, nós como instrumentos desse julgamento divino, dessa justiça divina, e poder ser isso é glorioso. Poder ser isso é uma dádiva, eu diria. Tanto que o Salmo acaba, aleluia, louvem a Deus, né? Agradeçam a Deus. Gente, espero que tenham gostado. Desculpa pelo vídeo longo. Eu juro que eu tinha... Na minha cabeça eu ia fazer um vídeo de 20 minutos. Mas, né, já vi que eu não sei de planejamento de tempo de vídeo. Espero que tenham gostado desses 4. Amanhã a gente comenta mais alguns salmos, não pensei qual, mas deixem comentários, deixem sugestão, comparem tradução, qualquer coisa assim, a gente vai se falando. Muito obrigado, um beijo enorme a todos, um ótimo dia e tudo de bom.